Bom, pessoal, após aí o planejamento dos circuitos, agora a gente vai para o projeto. E no projeto nós vamos inserir a simbologia gráfica, tá? Essa simbologia está no material de apoio para vocês das páginas 52 a 57. Então a primeira coisa é inserir os blocos de elétrica. Esse arquivo foi enviado para vocês no início do curso, tá? Então a gente vai inserir esse arquivo no projeto para começar a desenhar, tá? Inseriu, explode esse bloco. E aí aqui eu vou ter toda a simbologia que eu vou utilizar no projeto, tá? Então, nas 4 paredes aí para facilitar a inserção. Então aqui eu tenho um ponto de luz no teto, essa é a representação, tá? Onde esse 900 representa a potência de iluminação calculada, esse número 2 é o número do circuito e a letra é a letra de comando, ok? Aqui temos um ponto de luz na parede, onde eu tenho o número do circuito e letra de comando. Interruptor simples, letra S. Interruptor paralelo, SP. Interruptor intermediário, SI. E a letrinha A, letra de comando. Tomada monofásica baixa, ponto de tomada monofásico médio, ponto de tomada monofásico alto, ponto de tomada bifásico baixo, ponto de tomada bifásico médio, ponto de tomada bifásico alto. Quadro de distribuição quando ele é de sobrepor, quadro de distribuição quando ele é de embutir, tá? Simbologia de eletroduto embutido no teto, eletroduto embutido na parede e eletroduto embutido no piso. E aqui a simbologia de fios. Condutor fase, condutor neutro, condutor de proteção e condutor de retorno. Tá? Então vamos começar inserindo as iluminações, os pontos de iluminação. Então, como eu vou inserir apenas um ponto por ambiente, eu vou colocar esse ponto no meio de cada ambiente. Então, para isso eu vou inserir linhas auxiliares para ajudar aí na inserção desses pontos. E aí eu vou vir aqui no bloco, vou copiar ele e vou colar aqui no meio de cada ambiente. Tá? Então vou fazer isso para todos os ambientes. Vou achar aí o meio e vou inserir no meio. E aí isso aí vai ficar desta forma, tá? Então aquele 900 eu vou ter que alterar de acordo com o quê? De acordo com o meu planejamento, com o meu levantamento de carga. Então, ó, dormitório 1, qual é a potência de iluminação? 220. Então eu vou vir no dormitório 1 e vou trocar para 220. Dormitório 2, 100. Dormitório 3, 160. E assim por diante, tá? Então eu vou colocar essa potência conforme o meu levantamento de carga. Depois que eu inserir os pontos de iluminação, agora eu vou para os interruptores. Lembrando do critério. Apenas uma entrada, interruptor simples. Apenas 2 entradas, interruptor paralelo. Mais do que 2 entradas, interruptor intermediário. Então eu vou colocar o interruptor na área de serviço. Uma entrada só, portanto, simples. Vou copiar ele aqui, ó. Esse aqui é o simples. E vou colocar ele aqui, ok? Letra de comando H. Então o interruptor que acende a lâmpada H tem que ser H, ok? Cada ambiente tem sua letra de comando. Começando aqui, ó, letra A, B, C, D, até chegar aqui, tá? No interruptor H. Então, o interruptor que acende essa lâmpada tem que ter a mesma letra de comando. Depois que eu faço a inserção de todos os interruptores, vai ficar desta forma, tá? Então, a sala, por exemplo, eu tenho várias entradas, eu tenho um sistema intermediário. Sempre que eu utilizar interruptor intermediário,
eu tenho que obrigatoriamente colocar 2 interruptores paralelos. Então, se num lugar eu tiver 10 portas, eu vou colocar 2 paralelos e 8 intermediários, tá? Senão o sistema não vai funcionar. E não esquecer que a letra de comando tem que estar compatível com o ponto de luz no teto ou na parede, senão não vai funcionar, tudo bem? Tem que ser colocado também o quadro de distribuição, tá? Esse quadro tem que ser colocado num local de fácil acesso, que ele não possa ser obstruído e não deve ser colocado em área molhada. Aqui nesse exemplo ele foi colocado aqui, ó. Notem que o quadro é maior do que a parede. Vou mover ele aqui para vocês verem. Então o quadro é maior do que a parede, não tem problema, tá? Porque isso é apenas uma simbologia para representar que ali vai o quadro, não é o tamanho físico do quadro. Depois que eu coloquei quadro, ponto de iluminação, interruptor, agora eu vou para as tomadas. Então eu vou inserir as tomadas. Vamos começar pelo dormitório 1. Onde eu vou saber a quantidade de tomadas? Eu vou ter que olhar no levantamento de carga. Então no dormitório 1, eu tenho 4 tomadas de uso geral e tenho uma tomada de uso específico. Então, eu tendo 4 tomadas, vou colocar uma em cada parede. Então, vou lá no meu bloco, copio a tomada na altura que eu quiser, tá? O que vai definir a altura aí é o projetista, você que está projetando. E se você tiver o layout de imóveis, fica mais fácil de você definir o posicionamento dessas tomadas. Se você não tiver o layout de móveis, então você coloca no meio de cada parede, tá? Então esse é o processo, vai copiando aqui do modelo e vai colocando lá na sua planta, tá? Então já coloquei 3 tomadas gerais, falta mais uma. Totalizando então 4 tomadas e falta a tomada do ar-condicionado. Eu preciso saber a tensão desse ar-condicionado, se ele é monofásico ou bifásico. Então aqui não mostra, mas na planilha de planejamento mostra. Ar-condicionado bifásico. Então vou colocar uma tomada bifásica. Como o ar-condicionado vai ficar na parte de cima, vou pegar uma tomada bifásica alta. E vou colocar aqui sobre a janela. Esse número 1 é o número do circuito, que depois a gente vai alterar. Então, fazendo isso em todos os cômodos, fica assim. Então, aí está a distribuição de tomadas, considerando tanto as tomadas gerais quanto as tomadas específicas. E aí, depois que a gente faz isso, a gente vai fazer a numeração. Então, vai numerar cada tomada conforme o planejamento. Então, vamos lá. Circuito 1, iluminação, dormitório 1, sala, cozinha e área de serviço. Então, circuito 1, dormitório 1, sala, cozinha e área de serviço. Então, notem que aqui o dormitório 1 está escrito o número 2. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que fazer a alteração. Então, vai lá no comando editar, põe aqui circuito 1, dormitório 1, que mais? Sala, cozinha e área de serviço. Então, vem aqui, troca para o número 1. Cozinha já está número 1, área de serviço número 1. Circuito 2, dormitório 2, 3, banheiros e hall. Circuito 2, dormitório 2, dormitório 3, banheiros e o hall. Então fiz a numeração conforme o planejamento. Circuito 3, dormitório 1, circuito 4, ou circuito 3, banheiro 1, circuito 4, banheiro 2. Então circuito 3, banheiro 1, sendo tomada de uso geral. Circuito 4, tomada de uso geral, banheiro 2. Está aqui. Circuito 5, tomadas da cozinha.
Tá aqui, ó, 2 tomadas no circuito 5. Circuito 6, uma tomada na cozinha. Tá aqui, circuito 6. Circuito 7 e 8, 2 tomadas no circuito 7 e uma tomada no circuito 8 na área de serviço. 2 no circuito 7, uma no circuito 8 na área de serviço. Circuito 9, dormitório 1 e 2, tomadas de uso geral. Então vamos lá, circuito 9, dormitório 1 e dormitório 2. Circuito 10, dormitório 3, sala e hall. Circuito 10, dormitório 3, sala e hall. Tudo tomada. Circuito 11, ar-condicionado. Circuito 11, ar-condicionado. Circuito 12, chuveiro. Circuito 13, chuveiro. Então, circuito 12, chuveiro. Circuito 13, chuveiro. Circuito 14, máquina de lavar. Aqui está o circuito 14. Circuito 15, micro-ondas. Aqui está o circuito 15. Circuito 16, torneira elétrica. Circuito 16. E por fim o circuito 17, que é o alimentador, que não está aparecendo aqui, que é o que vai do quadro de distribuição para o quadro de medição. Ok? Então, feito isso, agora a gente vai inserir os eletrodutos. Tá? Então, o eletroduto ele pode ser embutido no teto, embutido no piso ou embutido na parede. Tá? Ele deve ser representado com linhas curvas, para que ele não seja confundido com alguma linha de arquitetura. Se eu fizer um eletroduto aqui em linha reta, ele pode ser confundido com alguma coisa da arquitetura, um desnível, e para evitar essa confusão, então a gente faz ele com linha curva. Tá? O comando que eu uso para fazer isso é o comando SPL. Então, dou o comando SPL, clico no começo, clico em algum ponto no meio do ambiente e clico no fim. E vou dando Enter até ele formar a linha. Então está formada a linha curva. Se eu quiser atenuar essa curva ou aumentar, é só clicar no meio dela e movimentar. Então o seu eletroduto não deve passar por dentro das simbologias. Então você faz a alteração se for necessário, tá? Então, sempre que você for fazer eletroduto, a primeira coisa que você vai fazer é interligar todos os ambientes, porque é por dentro desses eletrodutos que vão passar os fios depois, tá? Então, se você não fizer interligação, se você deixar algum ambiente sem eletroduto, você não vai ter como passar o fio no futuro, tá? Outra coisa é que no ponto de luz, você consegue ligar no máximo 8 eletrodutos. Então tem que tomar cuidado com essa limitação. Então, fazendo isso, vai ficar assim. Ó. Então, essa é a distribuição de eletrodutos desta planta. Os eletrodutos não podem se cruzar. Aqui eles estão se cruzando. Ó. Não pode se cruzar. Tá? Então, esse eletroduto que está cruzando, o que eu vou fazer? Eu vou passar ele pelo piso, já que pela laje ele vai cruzar. Aí, o eletroduto pelo piso, a simbologia é essa. Então, como eu fiz com uma linha cheia, eu vou usar o comando MA. MA, Enter. Vou clicar na linha que eu quero clonar e vou clicar na linha de destino. E aí, agora esse eletroduto está indo pelo chão. Tudo bem? Vou fazer a mesma coisa nesse eletroduto aqui, ó. O ideal é que você passe um eletroduto único para os circuitos de maior potência, tá? Então, se você conseguir fazer isso, você vai ter uma economia aí nos condutores. Aqui, ó, neste ponto de luz, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Já deu limite. E eu precisava ligar esses pontos. Então, o que eu faço? Mando o eletroduto até esse ponto aqui e vou mandar isso aqui por dentro da parede. Então, a simbologia dentro da parede é linha tracejada. Eu vou vir aqui
e vou transformar essa linha em linha tracejada, tá? Então, tá feita a interligação, tá? Então, onde eu tiver linhas dentro da parede, eu vou tracejar essas linhas para saber que ela está dentro da parede. Ok? Qualquer dúvida a mais que vocês tiverem, pode me chamar lá pelo chat do Teams, que eu ajudo vocês. Até!